Graças a Deus. Então nós vamos estar falando hoje, irmãos, sobre guerra espiritual. E é muito importante nós entendermos no que nós estamos envolvidos. Talvez você não saiba, mas você está envolvido numa guerra. Queira você ou não, você já está envolvido nela. Isso não é uma questão de opção sua. Nós não temos a opção se vamos ou não nos envolver. Você já está envolvido nela. E vou te dizer mais, se você não compreender que está, e não atacar, e não tomar decisão de realmente atacar e entrar na guerra, você vai ser atacado. Então nós temos que ter muito discernimento acerca disso que nós vamos falar aqui. E eu vou começar falando para vocês a respeito dos demônios. Nós vamos começar falando sobre a origem dos demônios. Então a grande pergunta que se tem, que se faz é: Deus criou os demônios? Deus criou o mal? Não. Deus não criou os demônios e não criou o mal. Ele criou antes da fundação do mundo, antes que a terra existisse, Deus criou seres espirituais. Deus criou anjos. Ele criou anjos. Eu quero que você acompanhe comigo em Jó, no capítulo de número 38, você que está em casa. Jó, capítulo de número 38, dos versículos 4 até o 7. Do 4 ao 7. Eu não tive ainda uma confirmação dos irmãos nesses outros lugares. Eles estão recebendo o sinal, Ruiter? Tu consegue ver daí? Eles estão online? Mas tu vê eles aí? Tá. Então, Jó, capítulo 38, do 4 ao 7, diz assim: Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou, quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Vamos reler novamente o versículo de número 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quem são essas estrelas da alva aqui? Que a palavra está falando aqui. Quem são? Quem são as estrelas da alva? São os anjos. São os anjos que, na verdade, estão com a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã que a Bíblia diz? A estrela da manhã é o Senhor. Apesar que você também vai ver que Lúcifer também é chamado de estrela da manhã. Mas o Senhor Jesus, ele é chamado na Bíblia da estrela da manhã. E essas estrelas, então, esses anjos, estavam junto com quem? Com o Senhor. E isso acontecia quando Deus lançava os fundamentos. É o que está escrito aqui em Jó. Então, irmãos, todos os anjos foram criados perfeitos. Todos eles. Nenhum anjo foi criado para ser demônio. Nenhum anjo foi criado para agir de forma ruim, ou exercer o mal. Não, todos foram criados perfeitos, como foi Lúcifer. Tanto que a gente vê Jó no capítulo 38, versículo 7, e também em Ezequiel, no capítulo 28, 15. O que diz Ezequiel? Você pode abrir aí, capítulo 28, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele era perfeito nos seus caminhos, até que chegou o momento que se achou iniquidade nele. É o que está dizendo aqui. Na verdade, os anjos, irmãos, como que são os anjos? Os anjos são muito parecidos conosco. Não sei se você já falou com pessoas que viram anjos, mas se você falar com pessoas, eu nunca vi um anjo, gostaria de poder ver, mas pessoas que já viram anjos, já teve alguém aqui que viu anjo? Dizem que os anjos, eles são muito parecidos conosco, porém são maiores, são mais altos. Quando relatam para mim, dizem que viram seres
altos, grandes, mas também com cabelo, assim, muito semelhante a nós. Então os anjos não são semelhantes, são parecidos, são muito parecidos conosco. E em várias partes da Bíblia, os anjos aparecem junto com o homem. Então, por exemplo, tem os anjos que comeram com Abraão. Quando nós vamos ler a história de Sodoma e Gomorra, a gente vê o quê? Aquele povo, Sodoma e Gomorra, querendo manter relação sexual com os anjos. Então veja que os anjos aparecem, e até hoje aparecem, porque muitas pessoas já me relataram que viram anjos, alguns inclusive que falaram com anjos. A primeira vez que tive contato na minha vida com a palavra, foi num congresso de negócios que eu estava, e a pessoa que vinha dos Estados Unidos, ele não vinha para falar de negócio, ele vinha para pregar. Hoje eu sei disso. E ele, imagina numa reunião de negócios, daqui a pouco ele está falando, e o homem começa a falar de Jesus. E aí ele começa a falar de Jesus, e daqui a pouco ele diz, tem um anjo na tua frente agora. Meu Deus, eu estava sentado na cadeira, de quê? Tem um anjo na minha frente. Pois ele disse, eu estou vendo um anjo na frente de cada um que está aqui. Lá dos Estados Unidos, esse homem. Numa cidade chamada Jacksonville. É uma cidade que fica na Flórida, nos Estados Unidos. Então, irmãos, os anjos, eles estão à disposição de Deus para nos servir. E foram criados perfeitos. Assim como foi Lúcifer. Deus não criou o diabo, então. Deus não criou o diabo. Criou os anjos, que num determinado momento se rebelaram. E um desses anjos, chamado Lúcifer, foi o principal, então foi o que se rebelou, ele era um arcanjo, que é o que nós vamos ver depois. E a Bíblia descreve em dois textos, acerca desta rebelião. Então lá em Isaías 14, profeta Isaías, capítulo de número 14, dos versículos 11 ao 15, diz assim, derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Olha, irmãos, esse texto é tremendo. Por quê? Porque ele mostra os princípios da rebelião e da queda de Lúcifer, que é esse anjo da luz, esse anjo de luz. A Bíblia ensina que ele era a estrela da manhã e que caiu do céu. Então uma delas era Lúcifer, onde se achou iniquidade no coração. E qual foi o pecado dele? Qual foi o pecado de Lúcifer? Qual foi o pecado dele? Desse arcanjo? O que ele fez? Ele quis ser igual a Deus. Como nós já falamos muitas vezes aqui, ele não queria ser maior do que Deus. Ele não queria estar acima de Deus. Ele queria ser Deus. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ocupar o lugar de Deus. Esse foi o pecado desse arcanjo. E a Bíblia ensina então que ele era a estrela da manhã que caiu do céu. E nós lemos no texto de Jó que as duas estrelas da manhã juntas alegremente cantavam. Do qual uma delas era Lúcifer. Mas a Bíblia fala que também Jesus é a estrela da manhã. Veja que duas estrelas estavam cantando. E estavam juntas. E ali andavam juntas. Isso passa a nos fazer entender, talvez, que ali estava a estrela da manhã, Jesus, e ele também como estrela da manhã, ambos estavam ali, cantando e dançando naquele lugar. Isso é o que parece. Não estou dizendo para você que seja,
mas é o que parece, porque a Bíblia não diz isso, claramente isso. Mas mostra que Jesus é a estrela da manhã, mas também mostra que Lúcifer também é. E que ambos estavam juntos dançando e cantando. E que ali havia também as estrelas que estavam juntas, que são os anjos. Por causa dessa atitude, desse pecado, Lúcifer foi precipitado por terra, diz a Bíblia. E foi precipitado para onde? Para o reino dos mortos. E aí a pergunta é, se ele foi precipitado para o reino dos mortos, e foi precipitado por terra, é porque aqui que é o reino dos mortos. A Bíblia diz que ele foi precipitado por terra. E se ele foi precipitado por terra e para o reino dos mortos, que é o que está escrito aqui, é porque aqui é o reino dos mortos. E realmente é aqui, porque é aqui que nós morremos. É aqui que as pessoas morrem. É aqui que a morte existe. E foi para cá que Lúcifer foi precipitado. A queda provável dele, irmãos, olha aqui para mim, foi quando, está lá em Gênesis no capítulo 1. O que diz em Gênesis? A terra estava sem forma e vazia. Vamos ler, pega aí, Gênesis, capítulo de número 1. A queda provável de Lúcifer e dos seus demônios ocorreu lá em Gênesis no capítulo 1. Olha, irmãos, uma palavra como essa aqui, ela é uma palavra muito forte espiritualmente, porque ela vai dar para você, vai te dar discernimento acerca daquilo que nós estamos envolvidos. E eu vou dizer para os irmãos, enquanto eu preparava essa palavra aqui, eu tive que uma hora levantar na minha casa e sair ungindo a casa inteira e repreendendo um demônio. E eu estava viajando, eu sentia o meu banco sendo empurrado para frente. E eu senti aquele banco aqui, eu não quis olhar para trás. Porque como eu pensei que eu havia deixado o carro aberto, e realmente eu deixei, eu achava que pudesse ter entrado alguém no meu carro. E eu fiquei com receio de olhar, quando eu vi o meu banco sendo empurrado. Então, falar sobre uma palavra como essa aqui, trazer uma palavra como essa, isso é uma palavra que mexe muito no mundo espiritual. Todas mexem. Tudo que nós pregamos e que nós fazemos, obviamente, está mexendo com o mundo espiritual. Porque a guerra, nós estamos falando da guerra espiritual. Não estamos falando de guerra carnal. Não estamos falando de guerra humana, corporal. Nós estamos falando de guerra espiritual. Que está, na verdade, na dimensão do espírito. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Amém? Então, realmente assim, o peso para a gente estar dentro desse trabalho realmente é muito grande. Lá em Gênesis, no capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É muito provável, não sei, a Bíblia não fala exatamente se esse foi o momento, e nem diz também, se foi o momento da queda de Lúcifer. Mas é muito provável que esse foi o momento em que houve a queda dele. Ou ainda, ele caiu antes desse tempo, e a terra já estava assim, totalmente sem forma, vazia. Por quê? Porque fala o que aqui? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que está escrito lá, quando nós lemos a palavra em Isaías, no capítulo 14, 11 e 15. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, é muito provável que a queda dele tenha sido antes disso, ou até nesse tempo, em que começa Gênesis, no capítulo 1. E ele arrastou com ele 1/3 dos anjos do Senhor. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas isso está escrito na palavra de Deus. Ele não veio sozinho, ele trouxe com ele 1/3 dos anjos do Senhor. Está lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo de número 4. Diz assim: a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher,
Depois nós vamos ver quem é o dragão aqui. O dragão, na verdade, é a mesma serpente, é o diabo. Está falando aqui de Satanás. Mas sabe por que ele se tornou um dragão? Se tornou um dragão de tão alimentado que ele foi. Porque ele era serpente lá em Gênesis. Mas em Apocalipse agora ele é dragão. Por quê? Porque ele foi alimentado pelos homens durante esse tempo todo. E de serpente ele virou dragão. Veja, a sua cauda arrastava. Satanás, então, ele não veio sozinho. A cauda dele arrastou 1/3 das estrelas do céu. E a Bíblia fala que existiam 3 arcanjos. Então agora é importante você prestar atenção. 3 arcanjos, para que você entenda. Os 3 arcanjos eram Gabriel, Miguel e Lúcifer. Gabriel é o arcanjo da mensagem. Sempre que há alguma mensagem que foi trazida de Deus para o homem, veio por intermédio de Gabriel. Por exemplo, José e Maria, quando estava para conceber Jesus, quando o Espírito Santo vem, tem toda aquela situação, qual é o anjo que vem ali? Gabriel. Então Gabriel é o anjo considerado o arcanjo mensageiro. Cada um desses arcanjos era líder de 1/3 dos anjos. Então, Gabriel tinha no seu exército 1/3 dos anjos do Senhor. Miguel, que é o outro arcanjo, também tinha no seu exército 1/3 dos anjos. E Miguel, então, já é o arcanjo responsável por tudo que na Bíblia fala de guerra. Toda vez que tem guerra na Bíblia, Miguel está envolvido. Ele guerreou, por exemplo, pelo corpo de Moisés. Quem guerreou foi Miguel. Gabriel também, num determinado momento, chama Miguel, para que Miguel o ajude numa situação em que ele estava passando. E o terceiro arcanjo é Lúcifer. A Bíblia fala do som da sua harpa. Então é muito provável que ele fosse o arcanjo responsável pela música, pela ministração da adoração e do louvor no céu. E ele coordenava 1/3 dos anjos, lá no céu. E agora você vê a liderança dele, ele arrastou com ele esse 1/3 dos anjos. Aqueles anjos que já andavam com ele no céu, do qual ele era o líder, ele era o arcanjo, acabou que esse 1/3 veio junto com ele e foi precipitado por terra. Se rebelaram junto com ele. E isso, irmãos, mostra o quê? Mostra para nós a influência que ele tinha nesse grupo. A influência que ele, como líder, tinha nesse grupo. A tal ponto que ele conseguiu trazer junto com ele esse 1/3 dos anjos, que estima-se ser milhões de anjos. Milhões. E que hoje são os demônios que estão aí atormentando as pessoas. No Novo Testamento, Jesus faz referência e dá nome a esses anjos caídos. Está lá em Mateus, se você quer abrir, Mateus, no capítulo de número 25, versículo de número 41. Mateus, capítulo 25, versículo de número 41. A palavra diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que a Bíblia diz Satanás e seus anjos, seus demônios, né? Para quem que foi preparado o fogo eterno? Vamos lá, o que vem a ser o fogo eterno? O que é o fogo eterno? Abra lá Apocalipse, no capítulo de número 20. Apocalipse 20. Aqui fala do milênio, que você já ouviu muitas vezes, de nós dizermos que terão pessoas que irão reinar com Cristo
no milênio. E essa é a nossa visão, que é a visão dos vencedores. Tem alguns irmãos que são crentes, vão estar aquele dia no tribunal de Cristo, mas eles não vão reinar com Cristo. Tem alguns irmãos que vão passar pelos verdugos. Então, e são crentes. Por quê? Porque o crente, ele ressuscita antes do milênio. Então é isso que você tem que compreender bem. Tem o período do milênio, que é os 1000 anos, que é quando o diabo vai estar preso. Nesse período dos 1000 anos, que vai acontecer aqui na terra, esse período, vai ser um período de bonança, diz a Bíblia. Não vai haver fome, não vai haver guerra, não vai haver miséria, não vai haver nada disso. São 1000 anos aqui. Nesses 1000 anos, alguns reinarão com Cristo, outros não. Quem vai reinar? Aí que vem o galardão. Essa é a recompensa do crente. É o reinar com Cristo no período do milênio. Quando terminar o milênio, vai ter a ressurreição do ímpio, chamada então de segunda ressurreição. Vai acontecer depois do milênio. E aí é que vem o grande trono branco, onde então o ímpio vai ser julgado. Ok? Vamos ler isso. Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Está aqui, ó, serpente lá de Gênesis. Que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vamos parar até aqui. Esse abismo, ele é onde? Onde é que fica isso? Se você for ler Lucas, no capítulo 16, você vai ver a história do rico e de Lázaro. Essa história, essa parábola, fala a respeito de um lugar chamado Seio de Abraão, que é o terceiro céu, que é o paraíso. Quando Jesus pega e diz lá na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele está se referindo ao seio de Abraão, também que nós chamamos também de terceiro céu. Ok? E ali diz, Jesus está explicando que existe um abismo entre o seio de Abraão e o inferno. Então, se nós formos ler, se você for ler Lucas, eu não tenho tempo para isso, mas é importante que você leia Lucas. Vamos ler, Lucas 16, abre lá. Pare ali em Apocalipse, segure a Bíblia, ali em Apocalipse 20, bota aí uma fitinha nela. Vamos lá para Lucas no capítulo de número 16. Só para que você compreenda bem que lugares são esses. Lucas, capítulo de número 16. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. O seio de Abraão é também conhecido e chamado como paraíso, e também é chamado de terceiro céu. Ok? Muito bem. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, então existe um lugar chamado seio de Abraão, e existe um lugar chamado inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Significa dizer que do inferno é possível enxergar o paraíso. Por quê? Porque o rico estava enxergando Lázaro no seio de Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto o quê? Um grande abismo entre nós e vós, entre o seio de Abraão e o inferno, de sorte que os que querem passar
daqui para vós, ou não podem, nem os de lá passar para nós. Então, vamos voltar lá para Apocalipse 20. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vai ter gente que vai reinar com Cristo durante 1000 anos? Vai ter, aqui está dizendo que vai. Pergunta é, quem vai reinar com Cristo durante 1000 anos? Diga eu. Eu. Diga eu. Quem vai reinar é o crente vencedor. Amém, meus irmãos? Agora, olha o que diz o versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Quem é o restante dos mortos? Os ímpios. Vamos seguir lendo. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ele está falando do crente. Ele está se referindo ao que vai acontecer antes do milênio. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a nossa. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, sobre aqueles que ressuscitaram na primeira, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Olha que bênção isso. Aí quando passar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E aí segue então, aí vem o juízo de Deus, que é o grande trono branco, e aí segue então até chegar na Nova Jerusalém. Mas onde que é, o que é a segunda morte? Que é isso que eu queria falar para os irmãos. Então vamos mais à frente. Onde é que fala sobre a segunda morte aqui? Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quando nós estamos vendo aqui, fala a respeito do fogo eterno, o fogo eterno é o lago de fogo. E esse lago de fogo foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos, ou ainda para Satanás e os seus demônios. E Deus, então, resumindo assim, como é que foi tudo isso então? Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, que provavelmente era o arcanjo responsável pela adoração no céu. Ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, como nós lemos em Ezequiel. Mas agora, com 1/3 dos anjos do Senhor, ele é precipitado por terra, ele cai. E aí agora ele recebe um outro nome, dado por Jesus. Jesus passa a chamá-lo agora de diabo e de Satanás. Ele não tem mais o nome de Lúcifer. Jesus passou a chamá-lo de diabo e de Satanás. E como o diabo e seus demônios vieram para a terra, como eles vieram para cá, e agora vem uma parte tremenda desse ensino que nós estamos tendo aqui, existem 3 princípios do porquê que você está envolvido nessa guerra. Entendeu? Porque veja, ele foi precipitado para cá. Por que ele é o príncipe desse mundo? Por quê? Porque Deus o precipitou para cá. E quando nós fomos criados, ele já estava aqui. Na verdade, nós fomos colocados na terra onde ele havia sido precipitado, onde ele foi colocado. Então, para compreender por que nós estamos envolvidos numa guerra, por que essa guerra é espiritual, por que nós estamos envolvidos? Então, primeiro motivo, o homem foi criado à semelhança de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o primeiro aspecto da guerra espiritual de que você precisa ter conhecimento é: você é tudo aquilo que o diabo queria ser. Começou aí. O que diz em Isaías? Subirei às mais altas nuvens e me tornarei semelhante ao Altíssimo. O que disse Jesus? O que disse Deus para o Espírito e para Jesus? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando o diabo enxerga Adão e Eva no jardim do Éden, ele pensava que era Deus que estava ali. Por quê? É muito semelhante com Deus. E quando o diabo se aproxima do jardim do Éden, ele viu que não era Deus, mas que era muito semelhante a Deus, muito parecido com Deus. Todos os seres foram feitos conforme a sua espécie, mas nós fomos feitos a espécie de Deus, a espécie dele. E quando o diabo vê, ele diz: não, mas para aí, é muito parecido com Deus, é Deus que está ali. Quando ele se aproxima, ele viu que não era Deus, mas que era muito parecido com Deus. Por que o diabo então quer tanto nos destruir? Por quê? E nos prejudicar? Sabe por quê? Porque ele tem ódio de nós. Tem ódio. Porque nós somos tudo aquilo que ele queria ser. Então, querendo você ou não, filho, você está inserido nessa guerra e não é uma questão de opção. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E o diabo tem ódio de você. Tem ódio. Então não tem saída. Não é opcional nós nos envolvermos nessa guerra. Não é opcional. Nós já estamos envolvidos. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Amém? Se você não atacar, você vai ser atacado. E agora você começa a entender por que a luta, tem luta no teu casamento. Por quê? Porque ele luta contra o seu casamento. Aí você vai ver que tem luta lá no teu ministério, por quê? Porque ele luta contra o seu ministério. Aí você vai ver que tem luta em muitas coisas que você faz. Por quê? Porque o diabo se levantou para nos destruir. Literalmente, ele se levantou para destruir você. A fim de, do quê? De impedir que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Por quê? Porque você é tudo aquilo que ele queria ser. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. O diabo, que é Satanás, Lúcifer lá no céu, e os seus demônios estavam aqui antes do homem ser criado. E o que Lúcifer queria? Queria ser semelhante ao Altíssimo. E quando ele vê a criação de Deus, um homem, semelhante ao Altíssimo, vê que Deus criou o homem, com tudo o que ele queria ser. E fez o que ainda? Pôs o homem no lugar que ele estava. Ele pega e cria o homem, exatamente da forma como ele gostaria de ser, e ainda Deus pega o homem e coloca o homem para viver onde ele vivia. E vamos mais longe agora, dá autoridade para esse homem. Está aqui o governo, eu te dou o governo do mundo, está aqui, autoridade para dominar sobre tudo que existe. E aí eu já introduzo o segundo motivo. Deus cria o homem para estabelecer a igreja que vai vencer o inimigo. Qual é o propósito eterno de Deus que nós temos pregado tanto aqui? Edificar a sua igreja. O que está no coração de Deus desde a eternidade? A sua igreja. Homens e mulheres semelhantes a Jesus. Que andam como Jesus, que pensam como Jesus, que têm o coração do Senhor, que são mansos, como eu preguei ontem, que são pacificadores, humildes de espírito. Agora, Deus cria o homem com esse propósito. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós realmente queremos impactar com números, com tamanho de igreja assim, e vamos impactar porque nós estamos crescendo cada vez mais. Mas eu vou dizer para os irmãos, nós não queremos somente impactar com quantidade. Nós queremos também impactar com a qualidade dos líderes e das pessoas que vão ser formadas aqui. Porque realmente, olha, irmãos, eu oro e creio que Deus vai nos dar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha e nem coisas semelhantes. Realmente uma igreja feita por um povo diferente.
Eu creio nisso. Um povo que segue a palavra, que é como Jesus, que humilha como ele humilhou, que se esvazia como ele se esvaziou, que olha para si e enxerga aquilo que precisa ser tratado na sua vida, para poder a obra avançar cada dia mais. Eu creio nessa igreja, que realmente vai dominar essa cidade, esse estado, esta nação, que vai realmente exercer domínio. Mas preste atenção, para exercer domínio nós precisamos ter a imagem. Isso eu sei que eu já preguei muitas vezes aqui, e vocês talvez já tenha escutado muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Ou seja, vocês vão exercer domínio. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Isso é o quê? É exercer domínio. Mas sabe o que ele diz antes disso? Isso só vai acontecer se vocês forem um. Ser um é expressar a imagem do Pai na sua pluralidade. O Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3. É um que subsiste na forma de 3. E eles são um. E a imagem de Deus, na sua pluralidade, como corpo, que é o caso nosso aqui, é ser um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um. Discernindo para os irmãos, qual é a imagem de Jesus individualmente? Qual é? A imagem de Deus, perdão. Qual é a imagem de Deus de forma individual? Porque tudo na Bíblia tem a questão individual e a questão plural. Quando Paulo fala, ele fala sempre na questão individual, porque você é a igreja do Senhor, templo do Espírito Santo, mas eu junto com você sou a igreja também. Amém, meus irmãos? Quem é Deus? Qual é a imagem de Deus? Falando de forma individual. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, individualmente, Jesus é a imagem, por Deus, a imagem de Deus é Jesus. Amém? Mas na pluralidade, qual é a imagem de Deus? Que eles, sendo 3, eles são apenas um. Então, irmãos, essa é a imagem do Senhor. Uma vez que você tem a imagem, você exerce domínio. É o exemplo aquele que eu dou do policial federal, né? Policial federal na rodovia. Se tu pegar ele, tirar a farda, tirar a roupa de polícia, vai fazer ele parar um caminhão no meio da BR-101, ver o que acontece. Agora, bota nele a farda. Ele vai lá, tem a imagem. Uma vez que ele tem a imagem, ele tem domínio, ele tem autoridade. Ele vai lá e manda o caminhão parar, o caminhão para. Amém, meus irmãos? Mas veja que Deus cria o homem para estabelecer a igreja. Agora pensa comigo. Para que a gente possa estabelecer a igreja e que realmente nós possamos edificar o edifício espiritual, então, para que a igreja seja estabelecida e a parede espiritual seja feita, nós precisamos do quê? De gente. Pessoas. E onde que estão essas pessoas, filho? Pensa comigo agora. Onde é que elas estão? Estão nas mãos de Satanás. Veja que então ele já tem ódio de você, porque Deus te fez a imagem e semelhança do Criador. Só que agora, Deus nos coloca aqui na terra, no lugar onde Satanás mora, onde ele vivia, onde ele estava, com o seu 1/3 dos anjos, demônios. E agora então, o Senhor diz, eu quero que a minha igreja seja edificada aí na terra. Para a gente poder cumprir com esse propósito eterno, nós vamos ter que pegar o quê? Tirar pessoas que hoje estão nas mãos de Satanás, para que a gente possa ganhá-las para Cristo, e assim edificar a igreja do Senhor aqui na terra. Então nós estamos numa guerra. Os irmãos conseguem enxergar isso? Literalmente. Primeiro porque ele morre de raiva de você, de ódio de você. E segundo, que nós estamos indo tirar dele, porque veja, nós não somos uma igreja como a maioria que não cresce. Olha, irmãos, com todo respeito, até o pastor foi nosso pastor aqui do seminário, e nós aprendemos tudo que eu aprendi, uma boa parte do que eu aprendi com ele, porque ele foi professor do nosso seminário, na época que eu fiz seminário. Mas uma ocasião ele convidou eu, pastoral, para pregar na igreja dele. E nós fomos lá.
Eu imaginei uma igreja com 70 anos que devia ter umas 1.000 pessoas. Lá em Novo Hamburgo ainda, uma cidade grande. Imaginei que tinha milhares, ou pelo menos centenas. Irmãos, tinha 58, 60 pessoas no culto. A igreja tinha 70 anos. 70 anos. Fiquei pensando, meu Deus. Então, assim, igrejas que não estão debaixo do mover, não estão fazendo nada, não é. Na verdade, o diabo está na guerra ainda porque é semelhante a Jesus. Está ali e veio querer ocupar e lá de vez em quando ganha. Agora imagina nós então, que estamos resgatando milhares e milhares e milhares. E fazendo tudo que nós estamos fazendo, encontro com Deus, onde tem libertação, cura, onde as pessoas são saradas, curadas, libertas, cheias do Espírito Santo, onde nós pegamos 73 crianças, 74 como teve agora no final de semana, para que essas crianças saiam de lá curadas, saradas, libertas. Eu acho que ele deve estar tremendamente enlouquecido, não é possível que não esteja. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Nós não somos uma igreja que está conformada com a situação do mundo, com a situação da vida das pessoas, não. Então, segundo motivo, é que Deus criou um homem com o propósito de estabelecer a sua igreja, mas também para vencer o diabo e seus anjos. Pastor, mas é isso mesmo? Sabe por quê? Porque não existe guerra entre Deus e o diabo. Não existe. Deus, querido, Ele é o Criador de todas as coisas. A criatura jamais vai ser páreo para o Criador. Veja que a guerra não é entre Deus e o diabo. Até porque só um anjo do Senhor vai prender ele naquela cadeia que você viu e vai atirar ele naquele abismo. Sério isso, né? Deus é o Criador. E aqui me introduz para aquela história que eu falo daquela pessoa que sonhou que o diabo estava atormentando ela. E aí apareceu Jesus. E aí ele começou a apontar para Jesus. Jesus, o diabo está me atormentando. E Jesus, parado. Jesus, o diabo está me atormentando. E o diabo ali, com o tridente, enfiando o tridente nele. Atirando fogo nele, bolinha de fogo nele. E ele olhava para Jesus, Jesus não vai fazer nada, ele está me queimando, me dando tridentada. Estou levando tridentada nas costas, em todo lugar. Diz que Jesus bem quieto, aí ele lembrou da palavra, em meu nome expulsarão demônios. Ele olhou para o demônio na hora, lembrou disso e fez assim, está repreendido, sai daqui agora, em nome de Jesus. E nesse momento o demônio, foi embora. E aí Jesus olhou para ele, sorriu e foi embora. Quando me contaram isso, me contaram como sendo uma história como real, de uma pessoa que sonhou e que isso aconteceu. Forte isso, né? Pois é, Deus é o Criador, querido. Não existe guerra entre Deus e o diabo. Mas existe sim guerra entre a igreja e Satanás, e entre Satanás e a igreja. E aí eu vou dizer para você, em todo o universo não há lugar onde a autoridade de Deus seja questionada, a não ser em um só, na terra. Por todas as situações que aconteceu. Então Deus nos cria com um propósito, vencer Satanás, edificar a igreja do Senhor, mas para que a gente possa edificar a igreja do Senhor, nós vamos ter sim que guerrear com o inferno. Que é o que nós temos visto nos encontros, nos lugares. Foi o que aconteceu nesse final de semana lá em Arroio do Sal. Por isso que tem que ter torre de guerra. Os irmãos estão entendendo? Por que tem torre de guerra? Porque a guerra não é corporal. A guerra ela é espiritual. E onde que você vai vencer a guerra espiritual? No mundo espiritual. E como que nós vencemos? Oração, jejum. É assim que nós vencemos. Amém, meus irmãos? Deus nos criou com esse propósito. Nós somos instrumentos de Deus, filho. Aqui na terra para vencer o diabo, para destruir as obras do inferno, impedir as ciladas do inferno e envergonhar o inferno, envergonhar o diabo. Nós somos instrumentos de Deus para isso. E vou dizer para você, nós podemos vencer o diabo, porque não existe glória se Deus se meter no meio. Que glória que tem nisso? Nós podemos sim, não existe glória de Deus intervir, por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 12:11, eles pois o venceram,
A guerra entre nós, a igreja e o diabo, filho. Então, de fato, nós estamos aqui para destruir as obras do inferno. Como igreja, eu e você, como igrejas juntos. Você lá na sua casa, você com seu esposo, você com a sua esposa, você lá com a sua família, lá na sua célula, no local onde você está. Você está aqui, junto comigo, com a sua casa, com a sua igreja, com a célula, para destruir as obras do diabo. E nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. Nós somos os instrumentos de Deus. Nós somos os embaixadores de Cristo. Amém? Quem são os soldados? Porque a igreja, a gente já falou tantas vezes, a igreja é um hospital, a igreja é uma família. Não é uma família, tem pai, tem irmão, tem filho. É um hospital, está cheio de gente doente. É também uma escola, nós aprendemos tanto dentro da igreja. Mas é também um exército também. Amém? Quem são os soldados de Cristo? Quem é que é o soldado de Cristo? Mas então, se você é o soldado de Cristo, é soldado para quê? Para guerra. Mas que guerra é essa? Efésios diz, a guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e contra os dominadores e as hostes e os demônios. Tão claro isso. E a gente esquece tanto disso. Não é verdade, irmãos? Nós vamos juntos estabelecer, eu e você, o governo de Deus aqui. E vamos vencer o diabo. E aí eu vou dizer para você qual é o outro povo que poderia fazer isso se não fosse a igreja. Qual é o outro povo que poderia destruir com as obras do inferno, se não for nós, a igreja do Senhor? Amém? Terceiro motivo. Então, primeiro motivo pelo qual existe uma guerra: o Senhor fez você tudo que o diabo gostaria de ser. Segundo motivo pelo qual nós estamos nesta guerra: o Senhor colocou você para viver no lugar onde o diabo e seus demônios foram precipitados. E ainda deu para você autoridade para dominar. E ainda disse para você, e te pediu para você estabelecer a igreja. E para você estabelecer a igreja, você vai ter que tirar pessoas do inferno. É óbvio. Terceiro motivo, então, agora, pelo qual nós estamos numa guerra. Foi dado ao homem essa autoridade, então. Nós recebemos. Deus criou o homem e nos deu autoridade. Então, não só nos colocou, não só nos pediu para que a gente edifique a sua igreja, e assim vença o inferno, mas também deu autoridade para o homem para fazer isso. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu ao homem o domínio do mundo. E agora eu vou dizer para você, Deus deu a Adão a chave do governo. Deus deu para Adão a chave. Porém, Adão pecou. E aí é que vem o grande problema agora. Esse foi o grande desastre do universo. Porque Deus pega e entrega a chave para Adão. Adão, está aqui a chave do governo da terra. Está aqui a chave do governo desse mundo. Porém, Adão pecou. Comeu daquela árvore que você sabe, do conhecimento do bem e do mal. E nesse momento, quando ele preferiu acreditar na serpente, ao invés de acreditar no Senhor, o que o diabo disse para ele? Vamos lembrar? O que o diabo falou? Claro que Deus não quer que você coma. Se Deus fosse bom, Ele deixaria você comer. Se Deus fosse bom, tão bom assim, Ele também te deixaria comer dessa árvore. Mas vamos pensar, qual foi a única regra que Deus deu para Adão não fazer? Qual foi? Não comer da árvore. O restante ele podia fazer tudo. Deus colocou Adão num jardim do qual ele poderia fazer tudo. A única coisa que ele não poderia fazer era comer da tal da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Mas o que o diabo vem lá e diz para ele? Claro, ele não quer que você coma, sabe por quê? Porque quando você comer, você vai se tornar semelhante a ele. Mas para aí, o homem já não era semelhante a Deus? Olha o engano da serpente. Deus já não tinha feito o homem a sua imagem e semelhança? Já tinha feito. Mas o diabo foi lá e disse assim, é que se você comer, você vai se tornar semelhante a ele. E você não vai morrer, como ele está dizendo. Está aqui, eu não morri. Olha, eu estou aqui. E aí, naquele momento, o homem preferiu acreditar no diabo. E ele obedeceu ao diabo. E quando você obedece a alguém, você é escravo daquele que você obedece. E naquele momento, o homem, Adão, entregou a chave do governo nas mãos de Satanás. Por isso que todo Gênesis ali, irmãos, ele é fundamental para que a gente possa compreender toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, porque essa situação é o que nos faz estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Acabou que eles obedeceram à serpente, e por terem feito isso, se tornaram servos e escravos da serpente. O homem se ofereceu a Satanás para servir-lhe, obedecendo ao seu comando. Por isso que toda a raça humana agora se tornou escrava do diabo. Adão e Eva tinham autoridade dada por Deus para dominar e governar, mas se ofereceram como escravos de Satanás, entregando a ele agora a autoridade e o domínio do mundo. E aí eu vou dizer para você, com a queda do homem, a autoridade que foi dada, vamos lá ler em Romanos 6,17, foi entregue ao diabo, mas graças a Deus, abra aí você, Romanos capítulo 6, versículo de número 17, Romanos capítulo 6, versículo de número 17, Romanos 6,17, diz assim, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Por isso que está escrito que nós éramos escravos do pecado, antes de nós nos convertermos. Antes de você se converter, você era escravo de quem? Escravo do diabo, filho. Total. Escravo do inferno. Éramos escravos do mundo. E chega a dizer a Bíblia que nós éramos, sabe o quê? Filhos do maligno. Então existe os filhos de Deus e existe sim os filhos do maligno. Por quê? Porque Adão com a queda entregou a chave da autoridade a Satanás e agora ele é quem governa. Satanás é quem governa. Por isso que dizem, e a gente diz, e a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque o mundo agora está sob domínio do diabo. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 38, abra aí Mateus, capítulo de número 13, versículo 38. Mateus 13, 38. Diz, o campo é o mundo. A boa semente, diga, eu sou a boa semente. São os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então existem os filhos do reino e existem os filhos do maligno. Então olha, irmãos, eu sei que tudo, sabe, tudo tem um preço. Ontem eu estava falando para os irmãos sobre a questão da paz. Existe um preço para se ter paz. Existe um preço grande para você ter paz. Existe o preço de você se arrepender. Existe o preço de você humilhar. Existe o preço de você abrir mão da razão. Para que você consiga ter paz dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, vai ter um preço que você vai pagar. Existe preço para ter paz. E olha, irmãos, eu vou dizer para você, existe preço para tudo. Existe um preço que nós vamos ter que pagar. E um dos preços, filho, é que você vai ter que, para ser leal a Cristo, a palavra de Deus diz que nós não podemos
servir ao Senhor e ao mundo ao mesmo tempo. Diz lá em 1 João. E o que quer dizer isso? Que vai ter um preço de você sim ter que aborrecer relacionamentos por causa de Cristo. Porque você vai ter que escolher quem você vai ser leal. E ou você vai ser leal a Cristo, ou você vai ser leal às pessoas do mundo. Ah, pastor, mas quer dizer que então eu não vou me relacionar com as pessoas do mundo? Vai se relacionar, mas não vai ter elas como sendo pessoas que vão fazer parte da sua vida no dia a dia. Você consegue compreender isso? Ah, mas por quê, pastor? Porque elas não têm o Espírito, elas não nasceram de novo. E elas são chamadas na Bíblia de filhos do maligno. Filhos do maligno. Olha, eu quando tem alguém que vai casar com ímpio, eu oriento, você vai casar com a pessoa, mas você tem que ter consciência de que essa pessoa não tem espírito vivo. O espírito dela está morto para Deus. Ela é uma pessoa que tem corpo e alma, mas o espírito dela está morto. Se está morto para Deus, ela não pode discernir as coisas do espírito, por mais que ela leia, porque a palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se ela não tem o espírito vivo, não tem como ela discernir acerca das coisas espirituais. Assim você está casando com alguém que tem corpo e alma, e um espírito morto para Deus. Então você tem que ter essa consciência. E a Bíblia chama essas pessoas de filhos do maligno. Ah, pastor, mas eu amo tanto o meu colega. Eu sei, querido. Mas não tem como você servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não tem como você ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como ser. E é um preço. Não é um preço? É um preço. No mundo, há os filhos do reino e aos filhos do maligno. Então preste atenção, você é filho do reino. E você tem que sim resgatar essas pessoas que hoje são filhos do maligno, para que também se tornem filhas do reino. Amém, meus irmãos? Tem que fazer isso. Ah, pastor, mas já escutei muitas vezes que eu devo participar de jantares, quando tem. Claro, porque se você se afastar do mundo, como é que você vai conquistar essas pessoas para Jesus? É óbvio que você tem que participar de atividades e vai estar se relacionando com pessoas do mundo. Mas o relacionamento com as pessoas do mundo sempre tem interesse por trás. Sempre tem. E a pessoa não adianta dizer que não tem interesse. Sempre tem. Uma vez que não tem interesse, a pessoa para de se relacionar com você. Ou o interesse é financeiro, ou é negócio, é algum interesse a pessoa tem com você. Ou é sexual, se aproximou de você porque quer transar com você, ou se aproximou de você porque quer algo de você, sempre tem interesse. O relacionamento com pessoas do mundo, com ímpios, sempre vai haver interesse nesse relacionamento. Sempre. Pensa aí as pessoas do mundo que você conhece. Pode pensar. Pensa em todas elas. Quero que você pense agora. Pense as pessoas do mundo que você conhece e você se relaciona. É um relacionamento de interesse. O dia que terminar o interesse, terminou o relacionamento. Pode pensar. O dia que terminou o interesse que você tem um pelo outro, ou no emprego, ou no trabalho, ou no dinheiro, ou em algum lugar, termina o relacionamento. Os filhos do maligno. Os filhos do reino são aqueles que se converteram, que mudaram de natureza, mudaram o coração. Tinha um coração de pedra, mas agora tem um coração de carne. Esses são os filhos do reino. Sabe, nós somos sim aquelas pessoas que querem estar nele. Sabe, nós somos aqueles que querem crescer nele. Nós somos do time das pessoas que quer avançar em Cristo. E olha, eu vou te dizer, é por esses motivos que nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos inevitavelmente. Vão contar você entre os transgressores, como fizeram com Jesus, falei ontem aqui, e você vai ser crucificado entre os bandidos, como fizeram com Jesus. Inevitavelmente vai ser. E se você não está sendo, filho, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você não está mexendo com o inferno. Não está mexendo com o mundo espiritual. Foi o que eu falei ontem. Olha, eu de mim, queridos, assim, o que falam de mim, irmão, se eu contar para os irmãos, até eu fico com vergonha daquilo que falam. Não, falando para os irmãos diante de Deus, eu sou o único pastor, não que os outros não mereçam, tá? Mas nunca recebi um salário da igreja. Nunca, nunca. E se tem algum tesoureiro, ele sabe, muito pelo contrário, eu sou investidor do reino. Muito pelo contrário. Mas sabe o que dizem aí fora? Não, que eu sou o dono da igreja, que eu recebo e tenho a vida que eu tenho com o dinheiro da igreja. Imagina. Nem sei dizer onde é que é o cofre. Não tenho nem noção de onde é que é.
Nunca recebi um centavo, nunca. Não que esteja errado, acho que os pastores têm que receber pelo seu trabalho. Até porque nós queremos que os pastores fiquem 100% na obra. Né? Nós não podemos querer ter pastor que fique trabalhando no plano secular para comer. Então é óbvio que nós precisamos sustentar a obra. O que é o dízimo? O dízimo não é para sustentar a igreja? Quem é a igreja? Esse prédio aqui? A igreja somos nós. Então é óbvio que o dízimo e as ofertas, em primeiro lugar, para sustentar os pastores, os obreiros, aqueles que estão indo, que estão tirando o seu tempo, investindo o seu tempo. Amém, meus irmãos? Mas olha, o que falam de mim, irmãos, vocês não têm noção. Então, mas eu, sinceramente, eu não me afeta em nada, não me afeta mesmo. Não me afeta em nada mesmo. Até porque tudo isso que os irmãos falam, nunca eles conseguiram provar nada também. Então, eu fico em paz, porque na verdade falam. Agora, eu me sinto esse perseguido por causa da justiça. Entendeu? E a pergunta é, você está sendo perseguido? Perseguem você? Lá na sua casa, no seu bairro, na sua família, talvez até o teu marido, teu esposo, tua esposa, teus filhos, colegas de trabalho. Você tem sido perseguido por causa de Jesus? É aquilo que eu tenho falado muito, se tem fariseu batendo palma para você, filho, alguma coisa está errada com você. Porque nenhum fariseu bateu palma para Jesus, nenhum. Nenhum fariseu na história da Bíblia bateu palma para Paulo. Muito pelo contrário, apedrejaram ele. Eu fico olhando aquele filme da Paixão de Cristo, estava olhando agora lá no Encontro Juvenil, está lá aqueles fariseus, né, com aquelas roupas clericais, aquele chapéu, eu nunca tinha prestado atenção, mas estavam eles lá, os cardeais da época, vendo Jesus fazendo assim, enquanto ele apanhava. A gente fica olhando para Pilatos, né, e para aqueles outros governadores, aqueles que estavam mandando bater em Jesus, e até para o próprio soldado. Mas eu acho que aqueles batiam mais em Jesus do que os soldados que estavam ali batendo. Você está recebendo palma de quem? Quem tem batido palma para você? São os fariseus que têm batido palma para você? O que mais tem aí fora é fariseu, filho. Eles é que estão batendo palma para você. Se eles estão batendo palma para você, você tem que estar preocupado. Tem que estar preocupado, porque nenhum bateu palma para Jesus. Nenhum. Muito pelo contrário, até diziam que Jesus era um pervertor, era um homem pervertido, perigoso. A Bíblia fala que Paulo era uma peste, falei ontem aqui. Paulo era um pervertor, imagina Paulo sendo um pervertor. Consegue imaginar isso? A tal ponto que foi preso. E mais, foi decapitado ainda. Porque ele era um pervertor, esse homem é uma peste, ele está causando dissensão aqui, em Roma, em Efésios. Graças a Deus por ele. Amém, meus irmãos? Então você tem que querer ser essas pessoas. Então existem os filhos do reino e existe também os filhos do maligno. O que dá para dizer mais dos filhos do reino? São aqueles que aceitaram Jesus e nasceram de novo. São os filhos do rei. Mas a Bíblia também fala que tem os filhos do maligno, que são aqueles que ainda não se converteram. O mundo, irmãos, criado por Deus, se tornou a casa do diabo, que aprisiona todos aqueles que ainda não conheceram a luz de Deus. Todos que estão no mundo hoje estão aprisionados pelo diabo. Pensa neles agora. Novamente, das pessoas que você conhece. Ou estão aprisionados na prostituição, ou estão aprisionados na bebida, ou estão aprisionados no engano, ou estão aprisionados no dinheiro, ou estão aprisionados na sonegação, ou estão aprisionados, olha para eles. Os filhos do maligno. Aqui é a casa do diabo. É o mundo aqui que nós estamos. Aprisiona todos aqueles que ainda não conheceram a luz de Deus. Lá em João, abra João, capítulo 16, versículo 11. Fala que o diabo então é o príncipe deste mundo. Diz assim, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso é muito bom, porque ele já está julgado, o diabo. E ele sabe disso. O diabo então é o príncipe desse mundo. João capítulo 16, versículo 11 diz, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O diabo então é o príncipe deste mundo, é o que está dizendo Jesus. Uma vez que Adão entregou a autoridade a Satanás, ele agora passou a governar. E se ele é que governa, para que a gente conquiste, nós vamos ter que guerrear. Entendeu agora?
Se ele é que governa aqui, e a chave foi dada para ele, para governar aqui, e foi entregue por Adão para ele, então nós vamos ter que guerrear agora. Não tem saída, porque o governo é dele aqui. Os irmãos estão compreendendo? O porquê da guerra espiritual? Aqui está o terceiro motivo da guerra: tomar o governo das mãos de Satanás. Em Mateus, no capítulo 12, 29, não precisa você abrir, Jesus nos ensina como fazer isso. Ele diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem é o valente? O valente é Satanás. Que bens precisamos roubar de Satanás? Vamos ler novamente? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens? Significa dizer que o valente tem bens, sem primeiro amarrá-lo? Ok, quem é o valente que Jesus está falando aqui? Diabo. Que bens precisamos roubar do diabo? As pessoas que ainda vivem sob a sua escravidão. E como nós vamos fazer isso? Amarrando o valente. Está amarrado, repreendido, expulso em nome de Jesus. Amém? Porque não dá para dizer que não dá para deixar só amarrado, você não ficar amarrando e rindo, mas nem que fique rindo. O Senhor mandou amarrar. Tem que amarrar. Assim, para que a igreja avance, nós precisamos entrar na guerra, filho. Quer dizer, você já está nela. Estou dizendo que você precisa agora atacar. Nós vamos aprender isso tudo nessas duas aulas. Amém? A guerra vai ser vencida primeiro no mundo espiritual, para depois ser materializada aqui na sua vida. Entendeu? Primeiro nós vamos vencer a guerra no mundo espiritual, para que depois ela se materialize no seu casamento, se materialize lá na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, nas suas atividades. Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos jejuar. Ontem não avisei que nós vamos fazer o jejum na água essa semana. Vai começar na quinta-feira à noite, vai até sábado à noite. Quero pedir que vocês divulguem para os irmãos e promovam para os irmãos, para que eles participem desse jejum. Cada igreja, né, vai fazer atividades no prédio, para que as pessoas possam vir, porque ficar em jejum em casa é duro. Né? Ficar em jejum em casa não é muito fácil de ficar. Mas se você vier para cá e daí tiver momento de oração, de palavra, e você conseguir ficar aqui no prédio, nesse tempo do jejum, é bênção, até porque aí tu vai te obrigar a orar, entendeu? Se você fica em casa, você já não ora tanto tempo como deveria, mas se vem para cá, você acaba que você se obriga a louvar, se obriga a adorar, se obriga a ouvir palavras, se obriga a tudo isso, e aí eu vou dizer para você, Deus vai falar muito com você. Amém? Mas nós precisamos orar e jejuar, irmãos, nós não podemos perder nunca isso. Isso é um princípio. Veja, Jesus é o exemplo de Jesus. Jesus recebeu uma visão do Pai. Qual era a visão do Pai? Estabelecer a sua igreja aqui na terra. Eu sei que muitos de nós pensamos que Jesus veio para nos salvar, porque nós somos tão importantes, que nós achamos que Deus, na verdade, Jesus veio para a terra para nos salvar. Ele veio para nos salvar, mas vou dizer uma coisa para você. Primeiro ele veio para cumprir o que estava no coração do Pai, filho. Em primeiro lugar, Jesus veio pelo Pai, pela missão que o Pai imbuiu a ele. Amém, meus irmãos? Então Jesus, depois que ele recebeu a missão, o que ele fez, Jesus? Foi jejuar e orar no deserto. 40 dias. 40 dias. Então, primeiro a guerra é vencida no mundo espiritual. E depois vai se materializar na sua vida. Então, o que nós vimos até aqui? Daí eu vou ir para o próximo capítulo. Deus não criou o diabo. Vou fazer um resumo aqui. Ele criou Lúcifer, anjo que se rebelou e arrastou com ele 1/3 dos anjos do céu. E tem 3 motivos pelos quais nós estamos nessa guerra. Queira você ou não. Primeiro motivo, o diabo tem ódio de nós, porque nós somos tudo aquilo que ele gostaria de ser. Segundo motivo, o único lugar no universo onde a autoridade de Deus é questionada é aqui na terra. Então Deus cria a igreja para destruir as obras do inferno. Apocalipse diz que nós vamos ser instrumentos de Deus para vencer o inimigo. E por último,
para de fato cumprirmos o propósito de Deus como igreja e avançarmos, crescermos em número, nós vamos ter que fazer uma guerra espiritual, não tem outro jeito. Isso quer dizer que nós vamos ter que amarrar o diabo, orando, jejuando, buscando no Senhor, dessa forma. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou andar mais um pouco, é até as 9, né? É às 9 que é o intervalo? É isso, né? É às 9 horas, né? Então vamos para o próximo capítulo, que fala então, quem são os demônios? Então vamos começar falando de quem? Primeiro de Satanás, que é o líder dos demônios. Então os demônios são anjos caídos, que não permaneceram no seu estado original. Esses são os anjos. Satanás, quem é Satanás? Satanás é o líder dos demônios. É o Deus deste século, também chamado príncipe das nações, é o autor da dor, da angústia, das doenças e da morte, é o governador dos demônios. Qual é o alvo de Satanás? Destruir o homem e assim entristecer a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 9. Mateus, você que está acompanhando em casa, Mateus capítulo 4, versículo de número 9. Mateus 4, 9 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe, mostrou para quem? Para Jesus, todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O que o diabo estava oferecendo para Jesus? Aquilo que foi dado a ele. Preste atenção, tudo isso aqui eu vou te dar. Por quê? Porque realmente aquilo tinha sido dado a Satanás. Ou seja, o governo que foi entregue por Adão, e que permitiu a Satanás tornar-se o Deus deste século e o príncipe deste mundo. Quais são os nomes que é dado a Satanás na Bíblia? Então, que nomes nós vemos que é dado a Satanás? Um nome que é dado a ele é o diabo. Não precisa você abrir, está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 19 e 39. Diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, também chamado de maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então ele é chamado de o maligno, em Mateus 13, 19, um outro nome dado a Satanás. No versículo de número 39, Mateus 13, 39, diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então ele é também chamado de inimigo. O inimigo que o semeou é o diabo. Então nós estamos vendo aqui que ele é chamado de inimigo na Bíblia, ele é chamado também de maligno e ele é chamado também de diabo. O que significa diabo? Significa dizer acusador, difamador, caluniador. Isso é o que significa dizer a palavra diabo. O acusador, em Apocalipse 12, 10, ele é chamado de o acusador. Vai lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, e ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, ele também é chamado de acusador. Por que ele é chamado de acusador? Porque ele nos acusa. Para Deus? Sabia? Ele vai lá diante de Deus e diz: olha lá, ó teu filho, você viu o que teu filho fez? Teu filho aprontou lá, teu filho mentiu, adulterou, prostituiu, novamente caiu na pornografia. Ele é o acusador, sabe por quê? Porque ele te acusa para Deus. E é o acusador, sabe por quê? Porque ele acusa você para você mesmo, usa outras pessoas para acusar você. Por isso que ele é chamado do acusador. E é tão terrível o diabo, olha irmãos, porque a gente tem acompanhado muitas pessoas. Você pecou, errou, e mesmo que você peça perdão, ele fica acusando você. Você pecou, errou, confessou, pediu perdão, confessou. A Bíblia diz que você foi perdoado, purificado, sarado, curado. Mas mesmo assim, ele segue acusando você. Sabe o que é o pior? É que você se sente acusado. Você se sente acusado por ele. Se você já pediu, filho, primeiro assim, ó, o Senhor já te perdoou. Já te perdoou. E se você confessou, querido,
Você já foi sarado. Então você não pode mais deixar o diabo acusar você. Ele acusa quando nós erramos e quando nós não erramos. Só pelo fato de você deixar de orar, por exemplo, já acusa você. Você não orou hoje. Você orou muito pouco hoje. Mateus fala a respeito disso, muito a respeito disso. Mas ele é também chamado de o adversário. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós somos adversários do diabo. Aquele é chamado de o adversário. Ele é comparado a um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Somos adversários. Sabe por quê? Jogamos em times opostos. Nós não jogamos no mesmo time do diabo. Então realmente nós somos adversários. Literalmente inimigos do diabo. Somos inimigos dele. Amém? Literalmente. Irmãos, sabe que esse negócio aqui do leão tem muito a ver o leão com a palavra. Se você for assistir essas Natural Geographic, você vai ver National Geographic. Lá aparece, por exemplo, a história dos gnus. Você já ouviu falar dos gnus? Mas o gnu é o único animal adulto que enfrenta o leão. E ele, sozinho, é capaz de enfrentar um leão com as aspas e aspar o leão. Mas dizem as pessoas que conhecem os gnus, que como é que o leão faz então? Ele vai nos gnus que estão doentes, velhos ou jovens. E como é que o leão faz? Ele fica em derredor deles. Então está lá os gnus, tem aquela manada de gnu, e o leão fica lá em derredor. Eu acho que até Pedro, quando falou isso, ele devia estar sentado observando os gnus. Porque o leão, ele fica ao derredor. E aí, os gnus, sabe o que eles fazem? Eles fazem um círculo. E colocam os velhos, os jovens e doentes no meio do círculo. E o leão fica ali em derredor. E eles fazem aquele círculo e ficam ali. Só que o leão sabe que os gnus são estúpidos. Sabe por quê? Porque chega um momento que um gnu começa a dar chifrada do lado. E os gnu começam a se chifrar. Você já viu isso dentro de igreja? Os gnu começam a se chifrar. Principalmente os gnu. Sabe os gnu da igreja? Os gnuzão. Os ungidos. Extremamente ungidão. Pois é, agora os ungidão começam um a chifrar o outro. E aí nesse momento que um começa a chifrar o outro, sabe o que acontece? O leão vai lá dentro e come o gnuzinho. Sabia? Bem assim que acontece. Vai lá e ataca o gnu. Está em derredor. Só esperando para atacar. Mas sabia que o leão também sabe do poder da manada. Ele sabe que se ele for enfrentar o rebanho, e o rebanho sair em disparada, passa por cima dele e amassa ele. Então sabe o que ele faz? Ele dá um jeito de afastar uma ovelhinha do rebanho. Porque ele afastando, ele sabe que aquela ovelhinha é presa fácil para que ele possa comer. Isso é tão bíblico. Pega uma pessoa aqui do rebanho, começa a se afastar, o diabo vai afastando, e aquela ovelhinha se torna presa fácil para as garras do leão. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas ele conhece o poder do rebanho. Conhece, sabe por quê? Porque senão ele vai ser pisoteado por todos nós correndo junto. Entendeu? Quando o leão aparece, o rebanho sai em disparada. Não sai? E se eles estão todos juntos, o leão ó, porque senão ele vai ser amassado mesmo. Mas ele é considerado também, então, é chamado também de nosso adversário. E também é chamado de dragão. Apocalipse 22.
Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Nós já lemos esse capítulo e versículo, então só vou ler para você. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Em Gênesis o diabo é uma serpente, em Apocalipse ele é um dragão. Na verdade, o diabo é ao mesmo tempo uma serpente e também é um dragão. Porém, ele é um dragão para aquelas pessoas que alimentaram ele. E deram para ele o valor que ele não podia ter. E aí eu vou te dizer, de serpente ele se tornou um dragão. Ele cresceu. Tem gente que dá muito poder ao diabo. Sendo que o verdadeiro poder está em nós. Mas a palavra também diz lá em João, no capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui ele é chamado de assassino, mentiroso, e também é chamado do pai da mentira. Por isso que quem mente é filho do diabo. Entendeu? Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, então nele não há verdade. Então podemos dizer também que ele é, então veja, o que nós dissemos até aqui? Que ele é os nomes do Satanás, né? O diabo, o acusador, também lá onde diz o diabo, é o maligno, o inimigo, é o acusador, é o adversário, ele é o dragão, é a serpente também, é o pai da mentira, é assassino, mentiroso, ele também é o tentador. Mateus 4:3. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então ele é também chamado na Bíblia de o tentador. Ele tentou Jesus e vai tentar você o tempo inteiro. Aí dizer, pastor, mas vai tentar para quê? Sabe para quê, querido? Para te levar a pecar. Mas para me levar a pecar fazendo o quê? Furtando, enganando, traindo, prostituindo e quantas outras coisas. Ele é o tentador. Vai tentar você. Agora, sabe que até o fato de você ser tentado não é pecado. É pecado quando tu passa a ter a intenção. Então você é tentado na área sexual? Você é. Você é tentado na área financeira? Eu há pouco recebi uma ligação. Eu sei que tu está me assistindo agora, mas eu não vou falar teu nome, então fique em paz. De um irmão que quer vender muamba do Paraguai. Então na cabeça dele ele pensou, pastor, mas ele me ligou para saber se dava ou não. Pastor, é que tem uma cota que é a cota que é permitido trazer. Eu disse, sim, mas é permitido não para vender, filho. É permitido trazer para o seu uso, não para comercializar aqui. Aquela cota de $300 e $500, quando for de avião, é para o seu uso pessoal, não para vender aqui. Como é que você vai vender coisa aqui do exterior, filho? Teve uma ocasião, uma irmã que ela disse, pastor, tem que dar um testemunho no domingo. Isso foi para mim que ela disse. O que tu vai dizer? Que testemunho você quer dar? Nós passamos pela fronteira do Paraguai, cheia de computador embaixo do banco, pastor, e a polícia não nos pegou. Quem vem dar um testemunho aqui? Imagina se eu não pergunto para ela qual era o testemunho que ela queria dar. Se eu dissesse só para ela o testemunho de Deus, irmã, é de Deus, posso dar, pastor. Ia subir no púlpito para dar um testemunho desse. Então ele é o tentador. Depois também diz que ele é o Beuzebu. Está lá em Mateus 12:24, que é o príncipe dos demônios. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Por que ele é príncipe? Aqui eu encerro essa primeira parte então da aula. Ele é o príncipe porque ele é quem comanda os demônios. Por isso que ele é chamado do príncipe dos demônios. Ele é quem manda, ele é quem envia a todos os lugares. Você sabe que a Bíblia diz que só tem um ser que é onipresente, onipotente e onisciente, né? Já vamos chegar lá. Vou falar no finalzinho depois disso aqui, né? Mas não, eu vou falar agora. Só tem um ser que a Bíblia diz que é onipotente, onipresente e onisciente. O que é onipresente? Pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. O que é onisciente? Sabe de todas as coisas. Sabe o que você está pensando agora. O que é onipotente? Pode todas as coisas.
ok? A Bíblia fala que esse atributo é um atributo divino. Significa dizer que somente Jesus, Deus e o Espírito Santo é que tem esse poder. Só eles podem estar ao mesmo tempo em todos os lugares, ok? Por que que as pessoas que creem que a Maria, o Santo Antônio, alguém está ali num determinado lugar e creem que eles orando, eles vão ouvi-lo, a Maria ou o Santo Antônio vai ouvi-los, né? Veja, se somente Deus é onipresente, pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares, e nem o diabo, Satanás, tem esse atributo, nem os anjos têm esse atributo, porque Satanás, por exemplo, agora, se ele está lá na China, ele não pode estar aqui agora. Mas pastor, quem é que está aqui agora? São os demônios. Então existem, depois nós vamos ver, existem os príncipes, que são os principados, que são os príncipes de estados, de nações, de estados, de cidades. E olha, incrivelmente, nós somos para o Uruguai, eu e a pastora Marilda, e eu vou dizer para os irmãos, eram outros potestades que tinham lá. E dava para sentir a diferença. As pessoas que vêm aqui para o Rio Grande do Sul, de outros estados, dizem que é outras potestades que tem aqui. E é verdade, são outros príncipes, né? São demônios coordenados por Satanás, mas são outros demônios. Muito bem. Se somente Deus é onipresente, onipotente, onisciente, como é que tu sabe que naquela hora que você está orando para Santo Antônio, ele está ali te ouvindo? Se ele não tem o poder da onipresença. Porque ele não pode estar aqui e ao mesmo tempo estar lá na China. Compreendeu? Ele não tem esse poder. Não tem como um ser estar aqui. Primeiro que ele nem está aqui, porque a pessoa morre ou vai para o inferno ou vai para o seio de Abraão. Mas considerando na cabeça dos religiosos o fato de que ele está orando para um santo que está ali, aquele santo, mesmo que tivesse esse poder, ou o poder de estar aqui, ele não poderia estar aqui e ao mesmo tempo estar na Inglaterra, ou lá numa igreja em Porto Alegre, porque ele não tem poder da onipresença. Somente Deus pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Vocês compreenderam isso? O diabo não tem esse poder. Então, quem acompanha, na verdade, são os demônios. São os demônios. Então, ele também coloca príncipe nos países, nas cidades, em todos os lugares. Existe ainda demônios da prostituição, do homossexualismo, do vício, né? Tudo isso são demônios também que são príncipes nessas áreas específicas que eu estou falando para vocês. Estou falando para vocês. Estou falando para vocês. Estou falando para vocês. Estou falando para vocês.